O tema da semana são os fluidos. Para começar a falar de fluidos, eu vou trazer um conceito ensinado para nós ainda na escola, né? Que são os três estados físicos da matéria. Lá são apresentados apenas sólido, líquido e gasoso. Sabemos que tem mais, né? E o texto ele implica que, do ponto de vista da física clássica, isso é um pouco equivocado e superficial, né? Porque existem os chamados sólidos que se comportam como líquidos, ou seja, como fluidos. Eles modificam a forma física deles ao longo de um determinado tempo. Um exemplo que o texto traz é o asfalto, que ao ser exposto a temperaturas elevadas e, por exemplo, um caminhão ali compensar ele, ele vai modificar sua forma física se comportando como um fluido. Essa modificação de forma física ocorre através de um escoamento, né? Um escorrimento ali. E ao falar de fluidos, devemos citar a estática dos fluidos. Para falar de estática dos fluidos, eu quero imaginar aqui uma piscina. A piscina ela tem a superfície ali e seu fundo. Essa diferença de distância entre a superfície e o fundo é chamada de coluna de fluido. A pressão exercida no topo ali da piscina, ali no início da coluna do fluido, para o fundo da piscina, o fim da coluna de fluido, ela é diferente. Ela é muito maior aqui no fim da coluna, né, no fundo da piscina. Por isso que é perigoso quando o mergulhador, por exemplo, se um mergulhador resolver mergulhar a 10 metros de profundidade em alto mar. E quando é colocado um objeto ali nessa coluna de fluido, quanto maior for o corpo do objeto, mais ali vai haver a diluição do fluido, né? E quanto mais fundo ele for ali naquela coluna, quanto mais pro fim da coluna ele for, maior vai ser a pressão. A pressão no sistema internacional é chamada de Pascal. Para medir, podemos utilizar um instrumento chamado barômetro, inventado pelo italiano Evangelista Torricelli. Um conceito, por que Pascal? Um conceito importante sobre a pressão que Pascal nos trouxe foi que a pressão exercida ali no início da coluna ela é sentida no final. Podemos exemplificar aqui com uma seringa. A pressão exercida aqui no início da coluna, ali no início ali da seringa, ela é sentida lá na ponta da seringa. É por isso que o líquido ele é ejetado quando nós pressionamos ali a seringa, né? E quando se fala de fluido, também temos que citar aqui o empuxo de Arquimedes, que explica o porquê que um barco, porque uma bola consegue flutuar ali por exemplo, na superfície ali de um rio, do mar que seja, né? Do mar, o que seja, né? E isso ocorre por conta de uma diferença de pressão. Ou seja, a força exercida do peso, a força que o peso exerce para baixo, menos a força do empuxo desse mesmo corpo para cima, ela é maior. Por isso que quando subtrai ali a força do peso para baixo menos a força do empuxo para cima, o barco ele consegue ficar ali, flutuar ali na superfície do mar. Foi isso que eu entendi sobre o texto, professor. Valeu.